E agora vamos falar dos polêmicos, sim, eles são polêmicos, coléricos. Os coléricos, eles são o fogo, eles são o verão, eles são quentes e secos. O fogo, ele é impossível não notar o fogo onde ele está. Ele aquece tudo à sua volta e pode deixar uma marca dependendo de quão perto você está dele. Então essa é a natureza dos nossos queridos, amados coléricos. Quando eu digo que eles são polêmicos, eles assim são por quê? Dentre os 4 temperamentos é inegável, eles são os que têm uma presença mais forte. Eles são expansivos por conta do calor. Eles reagem imediatamente, eles se colocam, eles falam. E essa determinação sempre tem um objetivo. Eles parecem que estão sempre voltados para agir. E eles ainda por cima gostam de grandes feitos. Eles têm um apetite irascível, eles são voltados para o apetite irascível. Então, o que é comum, trivial, não os interessa. Eles estão sempre focados no maior, naquilo que é elevado. Seja na parte espiritual, então, por exemplo, na busca de virtudes, como também do mundo material. Eles querem sempre o melhor. Por exemplo, se eles forem pessoas materialistas que pensam em dinheiro, eles não querem assim ganhar dinheiro, eles querem ser milionários. Eles têm isso na cabeça. É tudo sempre muito, é sempre acima. Então isso faz com que eles sejam realmente um trator, porque eles vão atrás. Eles têm uma força de vontade assim absurda. Eles são destemidos, audaciosos, corajosos e têm uma agudez de raciocínio muito grande. Então, eles chegam num ambiente, como eles estão sempre voltados em resolver problemas, eles são capazes de analisar a situação de uma forma completa e ter uma visão muito clara do que tem que ser feito. Isso faz com que realmente eles sejam pessoas que resolvem. Eles fazem o mundo acontecer. Mas também por serem assim, eles e serem voltados sempre para a ação, eles podem deixar de lado um pouco os sentimentos. Então, são pessoas que às vezes podem passar uma impressão de que não ligam muito para o sentimento. Primeiro porque eles têm dificuldade de demonstrar fragilidade. Então, são pessoas que não gostam que alguém enxergue neles defeitos ou, por exemplo, fraquezas. Então, eles se fecham. Aí entra a rigidez da secura deles. Eles não abrem a vida íntima, os sentimentos para qualquer um e de qualquer jeito, né? Eles fazem esse bloqueio. E também essa rigidez e essa objetividade faz com que também eles possam não ser tão empáticos com os problemas alheios, com as dificuldades e fraquezas da outra pessoa. Então, eles podem ser tidos como pessoas insensíveis, intransigentes, porque, por exemplo, alguém vem contar uma história trágica para ele, ele vai primeiro querer arrumar uma solução. Antes de se compadecer, de ficar triste com a pessoa, ele vai falar, tá, o que eu posso fazer para te ajudar? Aonde que eu posso entrar? Aí, para te ajudar. E, geralmente, ele já tenta arrumar alguma solução. Né? E, na verdade, às vezes a pessoa só quer falar, só quer compartilhar a dor, mas ele quer a solução para aquele problema. E aquilo não afeta a alma dele. Então, por exemplo, ele vira depois dessa conversa trágica, triste de alguém, ele vai segue a vida dele, os objetivos dele. Já, por exemplo, temperamentos úmidos, como o sanguíneo, o fleumático, pode ficar impactado com aquela história, sofrer com aquela tristeza do outro. Não é que ele não sofre, mas para ele os objetivos dele são mais importantes. Então ele continua o caminho que ele decidiu que é o caminho dele. Então, eles são pessoas, sim, muito fortes, né? São pessoas que têm essa força de vontade, que têm essa firmeza. Até na forma que eles falam, é muito comum as pessoas terem medo dos coléricos, porque a forma que eles olham, a forma que eles se comportam, é uma forma de quem sabe o que está fazendo e que está pronto para agir. Eles não gostam de bajulação, não gostam que ficam agradando eles, assim. Eles querem que a pessoa produza, assim como eles. E outra característica é que toda essa carapuça de força, é lógico que existe alguém ali dentro que tem sentimento. E aí vem a dificuldade, porque ele tem muita dificuldade de se abrir, de falar das suas fraquezas, das suas tristezas. Então a tendência dele é se tornar ainda mais forte quando ele está numa situação adversa, ele cresce ainda mais, nem que seja na dureza. Então, às vezes, para o colérico, é muito difícil pedir ajuda, porque ele, primeiro, sempre acha que as pessoas não vão fazer da forma que ele entende que seja a melhor forma. E segundo, que ele tem essa dificuldade de abrir, já que ele sempre foi a fortaleza, como que ele vai abrir as fraquezas dele? Então, ele tem essa dificuldade mesmo. É importante para o colérico ter perto sempre alguém que mostre para ele que a vida não é só ação, que a vida também é curtir o percurso, que a vida é estar às vezes presente, não sempre voltado para agir, para fazer, para acontecer. Né? Então, sempre ter alguém assim por perto enaltece as qualidades do colérico ao mesmo tempo que refreia essa necessidade de ação. Essa visão tão clara do mundo
pode fazer com que, nessa rigidez do colérico, ele tente ser um pouco autoritário com a outra pessoa. Eu sempre digo que o colérico e o melancólico, pela secura, eles são rígidos. Mas a rigidez do melancólico é para ele próprio, ele tem rigidez com ele, para ele agir, para ele mudar. A rigidez do colérico é voltada para o outro. Ele é rígido com o outro, ele quer que o outro faça o que ele acha que ele tem que fazer. Então, o colérico, ele é um bom líder, mas ele tem que tomar muito cuidado para não se tornar muito autoritário, muito tirânico. E como ele também não é desses frufru, dessas frivolidades, ele não fica assim amansando para falar, a fala dele às vezes pode dar um ar assim de rudeza, né, de assim, parece que ele está querendo deixar a outra pessoa constrangida. Às vezes nem é a vontade dele, mas aquela irritabilidade, aquela impaciência passa pelo tom de voz. E isso faz com que a outra pessoa se sinta muito chateada, muito atingida por esse jeito, né, do colérico. Então, frente a tudo isso, como o colérico pode atingir a sua melhor versão? Os coléricos têm a capacidade de serem extremamente altruístas, generosos, proativos, fazerem o bem não de uma pessoa, mas na história. Porque como eles têm essa propulsão de ação, essa energia para fazer a coisa acontecer, um colérico bem direcionado pode mudar de fato a história da sua família, da sua comunidade, e às vezes até a história da humanidade, como muitos coléricos já mudaram. Muita coragem, muita disposição, muito vigor. Mas para que tudo seja colocado em equilíbrio, o colérico deve se submeter a algumas pessoas. O colérico, ele tem dificuldade de se submeter a outras pessoas. Então, é extremamente importante que ele eleja uma assembleia de vozes, pessoas que devem ser, pelo julgamento dele, pelo menos, pessoas superiores em algum nível, ou de inteligência, ou de experiência, ou até mesmo pelo amor, pessoas que te amem de verdade. Ele deve escolher essas pessoas para que sejam conselheiros, para que mostrem para ele, com doçura, com amor, quando eles estão no caminho errado, porque eles têm dificuldade de voltar atrás, dificuldade de reconhecer os próprios erros. Então, eles se sentem muito humilhados quando eles se veem errados. Então, eles devem escolher essas pessoas. Pode ser uma esposa, um amigo, um diretor espiritual, alguém que de fato mostre o caminho quando eles estão andando naquela velocidade que é só deles, mas na direção errada. Então, é importante escolher, eleger uma assembleia de vozes. Outra coisa importantíssima para o colérico é se submeter a Deus. Quando ele propõe toda essa energia para o bem, para um bem maior, que é o que eles gostam, os benzardos, aquilo que vai mudar a humanidade, eles podem, de fato, ajudar muitas pessoas, fazer diferença em qualquer lugar que ele esteja. Então, um colérico tem a necessidade de se submeter a Deus. Isso com oração. Como ele é muito voltado para a ação, ele tem dificuldade também de se entrar no mundo anterior, entrar no mundo interior, então ele precisa buscar esses momentos de oração, esses momentos de contemplação da sua própria pessoa, de se submeter de fato a algo maior que ele. Ele precisa se submeter e ter essa vida de oração, essa vida de reconhecer que ele não é o ser supremo, que existe alguém superior a ele e que foi quem deu todas essas boas características que ele tem. Outra forma do colérico crescer e ser a sua melhor versão é entender que nem sempre, por mais que ele esteja certo, ele deve dar a opinião dele. Ele pode refrear essa opinião e dá-la somente se a pessoa vier atrás, se a pessoa pedir. Porque às vezes, no afã de resolver, de deixar tudo muito bom, ele pode sim cair no erro de invadir a outra pessoa, de invadir aquela necessidade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa, naquele momento, não quer fazer aquilo, mesmo que seja certo. Então essa é uma forma do colérico começar a refrear essa necessidade. Outra coisa é aprender a desfrutar a vida, que nem tudo tem que ter um objetivo. Às vezes você vai numa festa por ir, para curtir as companhias, não porque você quer fazer um networking, quer conhecer alguém, ou você vai fazer coisas sem motivação, para a contemplação da vida. Para o cônjuge, principalmente, isso é muito importante. Cultivar esse romance, cultivar essa vida assim, pela contemplação, não pela ação. O colérico tem que aprender a se humilhar. Ah, mas como que é se humilhar? Eu vou ficar me dando situações de humilhação? Não, mas o colérico tem que aprender a suportar com paciência pessoas que são menos capazes que eles, porque eles têm uma dificuldade, eles às vezes podem se tornar irritadiços com pessoas mais lentas. E isso, gente, a maioria das pessoas, na verdade 3/4 das pessoas não giram na mesma velocidade que vocês. Então, aprender a suportar com paciência as fraquezas, as fragilidades do outro,
não revidar, mesmo quando estiver certo. Uma situação de injustiça, eles odeiam injustiça. Então, por exemplo, se alguém te xinga na rua, tenta, naquele momento, não revidar. Eu sei que pra você é mais forte do que você, mas assim, é uma bobeira. Isso não vai mudar a sua vida. Por quê? Essa irritabilidade, essa ira que vem, essa cólera, ela não é uma coisa que passa rápido em você. Então você vai ficar alimentando esse sentimento ruim muito tempo. Você vai ficar irritado por essa situação muito tempo. Então, aprender a dominar essa cólera, esse ímpeto de reação imediata, de justiça, vai fazer com que você ganhe mansidão, tá bom? Seja delicado, aprenda a parabenizar os outros, a elogiar as pessoas, principalmente o seu cônjuge, os seus filhos, porque às vezes para você é claro como, né, a luz de que a pessoa fez aquilo bem, ok, e você está preocupado em cumprir. Mas às vezes a pessoa precisa de um elogio. O colérico também gosta de ser elogiado, de ser reconhecido pelas boas ações. Então ele também tem que aprender a parabenizar, a falar com doçura com as pessoas. Isso também ajuda muito no relacionamento. Falando dos filhos coléricos, ter um filho colérico é desenvolver a arte de saber fazê-lo um segundo líder. Ele tem que sentir que ele também tem uma importância na família. Então, sempre dê desafios, dê atividades para que ele faça, para que ele cumpra. Eles necessitam disso para se sentirem importantes na família. Não trave brigas homéricas, porque eles não cedem também. E os imaturos, as crianças, são eles. Então, os pais de filhos coléricos devem aprender a entender quando é o momento de se retirar, de ficar quieto, não chamar a atenção dele na frente das outras pessoas, porque eles não gostam de ser humilhados. Sempre que for, ele deve escolher, você não imponha. Por exemplo, ele quer escolher uma roupa. Já chegue com 3 opções prontas para fazer ele sentir que ele tem um domínio para ele escolher, né, as coisas, dê tarefas e enalteça quando ele consegue cumprir, porque ele precisa desses desafios diários. Tá bom, gente? Eu acho que sobre os coléricos é isso e qualquer coisa também estou à disposição.